Meus irmãos, paz do Senhor para todos. Eu quero deixar uma palavra de Deus para as nossas vidas nesse dia de hoje, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 4, diz assim: E Jesus respondendo, disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Meus queridos, Mateus capítulo de número 24, como os irmãos conhecem bem esse texto, é um capítulo escatológico. Jesus ele fala acerca de acontecimentos que iriam acontecer naquela época, como também esse texto é um texto de acontecimentos que viriam acontecer nas nossas épocas de hoje. Então, veja que é um texto escatológico. Então, do versículo 1 ao versículo 2, Jesus ele fala de dois acontecimentos que iria acontecer em Jerusalém e no templo. Então, ali, Jesus fala da destruição de Jerusalém e do templo. E isso aconteceu, realmente aconteceu. Depois de 70 anos, o general Tito foi lá em Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, como também o templo. Mas eu quero focar aqui nesse capítulo no questionamento que os discípulos fizeram a Jesus acerca dos finais do tempo, o final do mundo, o final do tempo. Então, os discípulos eles questionaram Jesus acerca desse período. Então, a primeira palavra que Jesus disse, que está aqui no versículo de número 4, ele diz assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí ele começa agora a relatar ele começa a apontar, né, várias coisas que iria anteceder a sua volta. Então, os discípulos fazem esse questionamento, quando Jesus voltaria, qual o tempo que ia. Então, são vários questionamentos que os discípulos fazem, e ali naquele momento, Jesus começa a pontuar, né, a apontar algumas coisas, uma série de acontecimentos que aconteceria, antecederia, né, na sua volta. Então, ele fala de falsos cristos, ele fala de falsos profetas, guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto em vários lugares. Ele fala que nos últimos dias as pessoas se trairão umas às outras, se dessa escândalos, né, vários escândalos. Enfim, ele fala de uma série de coisas, como também ele fala da questão da iniquidade. A iniquidade ela chegará ao extremo que ia faltar amor nas pessoas. Então, são uma série de acontecimentos que antecedem a vinda de Cristo. Mateus capítulo de número 24. Mas eu quero falar com você acerca desta palavra, acautelai-vos. Acautelai-vos, irmão, quer dizer ter cautela. Ter cautela. Ou seja, é uma pessoa que ela é cuidadosa, está atenta, defender-se de algo que ela vê que está acontecendo, que é um perigo. Então, ela vai estar sob alerta, atento para aquele perigo, e ela vai se acautelar, ela vai se defender, ela vai ficar sob proteção, ela não vai ficar à toa, não, ela vai se proteger. Então, proteja-se, coloque-se fora do ambiente de perigo, seja diligente, sóbrio, vigilante, e veja que o texto ele diz assim, que ninguém vos engane. Então, meus queridos,
Eu estou passando para deixar essa palavra para os irmãos. O que é que nós estamos vendo, né? Pegando esse texto escatológico, Jesus ele diz que todos esses acontecimentos seriam naquela época o início das dores. É o início. Então veja que isso já faz mais de 2000 anos que estamos aí, o início das dores. Jesus ele faz um paralelo, ele traz como se fosse uma mulher grávida que está no início do parto. E essas dores, essas contrações, elas vão aumentando, vão aumentando. E o que é que nós estamos vendo, irmão? A cada dia são muitos acontecimentos. E é como se fosse realmente a mulher quando está grávida, as dores começam pouca. E a contração ela vai diminuindo o tempo, vai aumentando a dor e vai diminuindo o tempo da dor. Então tem uma dor, passa 1 hora, 2 horas para ter outra dor. E isso aí vai diminuindo o tempo e vai aparecendo muitas coisas, peste, fome, guerra, rumores de guerra. Então são várias situações que vai acontecendo em tempos curtos. E o que é que nós estamos vendo, irmãos? Nós estamos vendo que está acontecendo muita coisa, né? Terremotos, tsunamis, fome, aí daqui a pouco vem a pandemia, de repente nem saímos direito da pandemia, surge uma guerra da Rússia contra a Ucrânia e toda a Europa está envolvida naquela guerra. Então, quando a gente está ligado na guerra, agora surge essa eleição no Brasil. O Brasil é um país continental. Todo mundo está ligado no Brasil devido à nossa riqueza. O Brasil é um país muito rico. Temos a Amazônia, que é o pulmão do mundo. Então, muitos países estão olhando para o Brasil. Então, veja que o foco era a pandemia. Aí, de repente, entra a guerra. De repente, agora, irmão, já entra a questão dessas eleições no Brasil. Então, é muita coisa acontecendo, uma atrás da outra. Mas, o que foi que Jesus disse? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, fica atento, fica vigilante. E ele diz no versículo de número 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Então, meus queridos, atormentado, odiado, matar-vos-ão. Então, são várias coisas que Jesus ele deixou bem claro que iria acontecer. Então, meus queridos, qual é uma pessoa, irmão, que ela está num caminho de ser enganada? Quais são as características dessa pessoa? Vamos lá. Primeiro, uma pessoa que não vem a uma escola bíblica estudar a palavra de Deus. Ela está propícia a ser enganada. Porque a escola bíblica é um ensinamento teológico gratuito. Isso você vai ver na Assembleia de Deus. Então você tem ensinamentos da palavra de Deus para que chegue uma revista de escola bíblica na igreja. Existe todo um processo, todo um investimento para que essa palavra chegue como ensinamento na igreja. E uma pessoa que ela não frequenta uma escola bíblica, não aprende a palavra de Deus, ela está propícia a ser enganada. Outra coisa, a moda agora é não vou no culto durante a semana, só vou no final de semana. Então, irmão, você está deixando de vir se revestir, de ouvir a palavra, o louvor. Então, muitas pessoas estão adotando esse comportamento de não vir para a igreja dia de semana, só vem no domingo. Então, uma pessoa dessa também, infelizmente, está aí propício a ser enganado. Falar só sobre prosperidade.
Então as pessoas hoje em dia focam muito na bênção, na prosperidade. E isso é muito bom. Deus, ele é abençoador, irmão, daqueles que o buscam, galardoador. Mas o foco, o nosso foco não é prosperidade, bênção, não. Isso aí vai vir por gravidade. O nosso foco, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. Então, a pessoa que fica só focando nisso aí, também está propício a ser enganado. Por exemplo, outra coisa, pessoas que vêm para a igreja, irmão, atrás de profecia, de revelação. Então, veja que isso aí é um ambiente muito propício para a pessoa cair espiritualmente, para ser enganado. Porque Jesus disse, vai aparecer falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos. Então, acautelai-vos, fica ligado com esses falsos profetas. Então, tem muita gente que está vindo para a igreja atrás só de revelação, de profecia. Então, veja que uma pessoa dessa também está propício a ser enganado. Por exemplo, quando a gente fala assim, vamos estudar a palavra de Deus, a teologia, né? Logia, estudo de Deus. Quando você abre a Bíblia, você já está estudando sobre Deus. Então, uma pessoa que ela não gosta de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de estudar as coisas de Deus, sobre Deus, então isso também é uma pessoa que está propício a ser enganada. Outra coisa, irmão, que hoje em dia as pessoas estão muito assistindo muito nas redes sociais, são várias mensagens, cada um ensina de uma forma. Então, Jesus diz, fica ligado, fica atento com esses falsos profetas, esses falsos mestres, porque, irmão, tem pessoas que ensinam nas redes sociais coisas absurdas. Então, irmão, você tem uma Bíblia, pesquise a sua Bíblia, você tem sua igreja, tem seu pastor na sua igreja que se esforça, está lendo a Bíblia, está pesquisando para trazer a verdade, que é a verdade que nos liberta. Então, a pessoa que ela fica só em casa assistindo vídeos e mais vídeos de pregação, então uma pessoa dessa está propício a ficar com a mente variada de várias coisas e está propício também a ser enganado. E hoje em dia, o que é que a gente vê, irmão? Muitas pessoas também focando na aparência das pessoas. Então, ele foca na veste, ele foca na aparência externa da pessoa, e lá, aquilo ali é um lobo com pele de ovelha, irmão. Então, Jesus disse, fica ligado com isso aí, são falsos profetas, falsos mestres, porque a pessoa, às vezes, irmão, está na igreja, está ali com aquela aparência de santo, com aquela roupa de santo, com aquela vestimenta de santo, mas no seu interior é um lobo, é um sepulcro caiado, como Jesus falou. Então, não é só focar na aparência. A aparência externa, ela fala muito. Você não pode, você cristão, tá se vestindo de todo jeito, se apresentando de todo jeito, não, irmão. Existe sim o pudor. Então, essas pessoas, irmão, que ficam focando muito na aparência das pessoas, no poder econômico, aquisitivo, se tem dinheiro, se não tem, se chega com carrão, olhado de outra forma. Então, isso aí são pessoas que estão sendo enganadas facilmente. Outra coisa, irmão, o que Jesus disse é cautelai-vos, fica atento, irmão, fica ligado, seja vigilante, seja sóbrio. Tua mente não pode ir em qualquer pensamento, não, irmão. Segue a palavra de Deus. Irmão, as pessoas estão criticando até as contribuições, as poucas contribuições da igreja, as ofertas, os poucos dízimos que chegam na igreja, eles estão criticando isso aí. Isso aí, irmão, é um ataque do inimigo. Jesus disse, fica ligado, fica atento, acautelai-vos com essas coisas, porque isso aí, de uma certa forma, ele prejudica o andamento da obra. Então, tem muitas pessoas que estão andando por esse caminho,
porque estão sendo propícios a ser enganados, e a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que Jesus, antes de falar tudo isso aqui de Mateus, do capítulo 24, ele deixou bem claro, acautelai-vos, que ninguém vos engane, ninguém, nem você mesmo. Então tenha cuidado, vamos ter cuidado, os tempos estão difíceis, a gente está vendo aí a igreja, né, um envolvimento muito grande aí com a sociedade. O papel da igreja é se envolver em muitas coisas, porque a igreja ela já está envolvida, inserida na sociedade. Mas vamos ter cautela para que a gente não venha ser enganado, servir de massa de manobra para ninguém. Então fica atento, vamos, o nosso foco que Jesus estava dizendo aqui, ó, vocês vão passar por processos difíceis. Então, irmão, existe na Bíblia o tempo, vai chegar o tempo da tribulação. E, paz, meus irmãos, nós estamos bem perto aí, do jeito que eu estou vendo o andamento das coisas, irmão. Estamos bem perto de passar por essa tribulação. Existe a tribulação e a grande tribulação. Mas eu creio também no arrebatamento da igreja. Mas fica ligado, o nosso foco é a nossa adoração. Então, quando você fica ligado, irmão, acautelai, fica atento, fica vigilante. Uma coisa que nós devemos defender com unhas e dentes é a nossa fé em Cristo Jesus. Não fique em casa, não esfria na fé, não tira teu foco, irmão. A tua fé é que vai te salvar. A tua fé é que vai fazer você sair desse mundo para um lugar que Deus preparou para você. É a tua fé. Então veja que o inimigo é astuto. O foco do inimigo, né? O alvo do inimigo é tirar a concentração da igreja, dos cristãos, para que ele vá esfriando, abandonando a sua fé no seu Deus Todo-Poderoso. Então nós somos o Israel de hoje. O Israel hoje somos nós. O Israel de hoje somos nós. Então veja que a gente não pode perder o nosso foco. Temos escola bíblica na terça-feira, na quinta tem culto, na consagração de manhã tem culto à noite. Então, irmão, se esforça, não perca seu alvo, que é a salvação da tua alma. Eu não posso te salvar. Eu não posso salvar ninguém. Eu posso orientar você através da palavra de Deus, e é isso que eu estou fazendo. Então fica com essa palavra, em nome de Jesus. Não fique em casa, não cai nessa preguiça espiritual. Lê a tua Bíblia, busca, louva, te enche da presença de Deus e vem para a igreja, irmão. Coloca teu joelho, vem para a igreja com o pensamento focado no bem, no positivo, na adoração. Eu vou para a igreja adorar, vou ter comunhão com meus irmãos, eu vou louvar, vou adorar, vou glorificar o nome de Deus, e você vai ver que você vai ser uma pessoa abençoada. Amém? Então fica com essa palavra, Deus continue nos protegendo, nos guiando, nos orientando, e eu estou aqui como pastor, dando essa palavra para você. Amém? Eu sou o pastor Keila de Santana, aqui do campo de João Alfredo, aqui no Agreste de Pernambuco, e quero deixar essa palavra abençoada para a tua vida. Amém? Deus abençoe, fica na paz e orei por nós.